Policiais do 15º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo encontraram cerca de 30 quilos de cocaína cuidadosamente escondidos em um carro oficial da Receita Federal. O carro estava sob a posse de um servidor, que foi abordado durante uma inspeção de rotina e afirmou aos agentes que prestava serviço para a Receita e estava a caminho do aeroporto de Guarulhos. Uma verificação detalhada revelou que o carro está registrado como propriedade do Ministério da Economia. Após a apreensão do entorpecente, a Polícia Militar passou o caso para as mãos da Polícia Federal. Até o momento, nem a Polícia Federal, nem a Receita Federal emitiram um comunicado oficial sobre esse ocorrido. O envolvimento de um veículo da Receita Federal nesse tipo de crime acarreta um questionamento sério sobre os protocolos de segurança da instituição. Mota, claro que nós não temos todas as informações, é um episódio, no mínimo, estranho. A gente, claro, faz os questionamentos acerca dos protocolos de segurança para os veículos que prestam serviços à Receita Federal, mas não é comum que em uma abordagem da Polícia Militar você identifique uma quantia de cocaína em um carro ligado à Receita Federal, né, Mota? Não é comum, Caniato. Não que a gente saiba. O que a gente sabe é que há 2 dias foi decidida a descriminalização do porte de maconha para uso próprio. Portanto, um caso como esse, naturalmente, provoca reflexões. Mas é preciso aguardar as investigações. Pelo que eu vi da notícia, a pessoa que dirigia o carro não é servidor público. É apenas um prestador de serviços. Embora o carro pertencesse ao Ministério da Economia. E isso, naturalmente, merece uma explicação muito boa. E quando essa explicação vier, vai ser um prazer comentá-la aqui no Perigo Nos Is. Pois é, naturalmente a gente reforça a informação que esse episódio requer uma apuração aprofundada, uma investigação sobre as circunstâncias em que essa droga foi deixada nesse veículo, mas obviamente, né, Cristiano Beraldo, levanta suspeitas sobre os procedimentos de segurança para aquilo que você coloca em um carro que presta serviços para a Receita Federal como um prestador de serviço que está autorizado por alguém, certamente um servidor público, né, Beraldo? Bom, vamos lá. Há responsáveis, né, aí com envolvimento nesse. Tem que ver quanto é que é considerado tráfego, ou se é só coisa de usuário, né? Tem essa dúvida também que agora a gente precisa ter cautela para não fazer falsas acusações. Pode ser apenas uma vítima da sociedade com um nariz um pouquinho maior do que o resto da população. Mas o fato concreto é que é um veículo que é um patrimônio público sendo utilizado para transporte de droga. Ah, mas era um prestador de serviço. Bom, esse prestador de serviço, no mínimo, deve ter um contrato que o permite dirigir um carro que foi adquirido com dinheiro público que pertence à Receita Federal. Para fazer isso, supõe-se que ele deu garantias e a sua empresa, né, esperamos que seja prestação de serviço através de pessoa jurídica, que havia regras ali a serem cumpridas. E espero que estivesse previsto ali que o carro não poderia ser utilizado com outras finalidades que não o objeto do contrato. Então é uma informação bastante nebulosa. E aí me lembra o carnaval que fizeram com aquele traficante que se infiltrou no avião presidencial para levar drogas para Espanha, se não me engano, enfim, e que foi preso. Na época teve um carnaval enorme. Espero que esse carnaval também aconteça agora, diante desse caso, porque isso pressiona as autoridades a fazerem uma investigação mais célere. Pois é, justamente, inclusive, aqui nas redes sociais, nas nossas plataformas, levantaram esse episódio, também fizeram a mesma colocação, Cristiano Beraldo e Renato, especulação aqui da nossa audiência sobre a possibilidade do prestador se utilizar de um carro oficial ou um carro ligado ao governo federal para evitar blitzes e conseguir passar ileso. Nesse caso, não teria dado certo. Bom, especulação e locubração da nossa audiência. Não, faz total sentido, Caniato, se utilizado um carro, ainda mais da Receita Federal, sabendo que não seria, provavelmente não seria parado pela polícia. Felizmente assim foi. Preciso, inclusive, se atentar para a qualificação desses profissionais que muitas vezes são contratados para prestar serviços pontuais por alguns meses, mas é preciso sempre uma atenção especial em relação aos protocolos de segurança, não? O que a gente fica pensando é que isso pode ter sido um incidente isolado, mas pode não ser um incidente isolado. Eu estou aqui pensando, imaginando a ousadia de alguém que resolve transportar cocaína em um carro oficial. E não é qualquer carro oficial, é um carro da Receita Federal do Brasil. Ontem a gente falou aqui, Caniato, nós comentamos, acho que foi ontem, anteontem, um relatório, mais um desses relatórios de uma ONG de segurança pública, dessas que recebe dinheiro do Jorge Soros, com várias recomendações, né, sobre controle de atividades financeiras, para isso, Beraldo, cruzamento de dados, levantamento de informações de inteligência, e tem cocaína dentro de um carro da Receita Federal. Para tudo!
volta para o início. Provavelmente esse carro da Receita Federal estava indo taxar alguma blusinha aí que estava sendo importado da China com um monte de cocaína no porta-mala, né? Fecha você, Beraldo. São essas coisas que no Brasil não fazem absolutamente nenhum sentido e que nos levam a ter consciência de que, na verdade, esses grandes projetos maravilhosos, cheios de nomes bacanas e tal, eles se propõem só a fazer uma cena, porque o problema começa lá atrás. Quer dizer, é justamente isso que o Mota levantou, toda a mobilização e COAF, como se o COAF não fizesse isso, né? A rachadinha, os grandes esquemas de rachadinha da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi descoberto com relatórios do COAF, tantas outras coisas. O COAF foi fundamental na investigação da Lava Jato, tantas situações em que o COAF já atuou de forma efetiva. Não, mas agora o COAF vai para cima da lavagem de dinheiro. Aí vão fiscalizar criptomoedas e tal, tudo para pegar o crime organizado, como se eles fossem muito espertos e modernos. E é isso. Tem cocaína no carro da Receita Federal, sendo transportada para lá e para cá, aparentemente indo para o aeroporto, sei lá, de repente ia entregar, para colocarem na mala de uma pobre coitada, ou de duas pobres coitadas, como a gente viu naquele caso de moças que estavam indo viajar de férias, e algum marginal, talvez apoiado por esse mesmo esquema de usar carro oficial para levar cocaína para dentro do aeroporto de Guarulhos, pegou essa cocaína e colocou na mala dessas moças que ficaram presas já acho que mais de um mês na Alemanha. É verdade. Pousaram, foram presos, não entenderam nada. Por quê? Porque algum vagabundo no aeroporto de Guarulhos simplesmente teve autonomia, liberdade e acesso para pegar cocaína e enfiar na mala dos outros. Principal aeroporto do Brasil. Como é que a gente vai estimular o turismo? Olha a dimensão desse problema. Como é que a gente vai estimular o turismo num país como esse? Onde a mala das pessoas pode, de repente, ser premiada e enfiarem quilos de cocaína dentro da tua mala. Quem que passa hoje pelo aeroporto de Guarulhos tranquilo? Sobretudo para fazer um voo internacional. Então, essa é a realidade que existe no Brasil. Vamos falar sério. Vamos começar do começo, como diz o Mota. Tem que voltar a fita, começar do início, para a gente ir resolvendo os problemas reais que nos afligem. Pois é, lá no início do programa, Beraldo, você não estava com a gente, mas a gente debateu de maneira breve aqui a maneira como o crime organizado conseguiu penetrar na administração pública, nas mais diferentes esferas. E pessoas aqui, lembrando desse caso que você muito bem destacou, das duas brasileiras que, por conta de um esquema de troca de etiquetas, ficaram com a mala da droga, foram interceptadas pelas autoridades alemãs, ficaram presas até comprovar a situação, com a ajuda, inclusive, das autoridades brasileiras, ficaram, acho que, mais de um mês detidas. Agora, o Mota falou, é bom a gente se atentar a esse caso dos 30 quilos de cocaína no carro da Receita Federal, que talvez não seja um episódio único, talvez, ok, identificaram agora, mas pode ser que trata-se de um esquema já orquestrado e organizado por uma facção criminosa, comprou prestadores de serviço que atuam ali na Receita Federal, aeroporto, enfim. Dá para fazer algumas conexões aqui e entender onde isso pode desembocar. Vamos ficar atentos a essa situação. Qualquer novidade em primeira mão aqui na Jovem Pan News.